aqui, ó, é Petrópolis, tá vendo? Atual, Petrópolis atual. Olha o tamanho, ó, olha o tamanho da cidade e olha o tamanho da onde faz os bicos das estrelas. Você tá vendo como que era gigantesco esse forte? Você tá vendo aí, ó? Você vai traçando, ó. Você vai vendo os bicos das estrelas, ó, os traçados da rua. Principalmente nessa imagem do meio aí, ó. Se você conseguir ampliar com a mão, depois, na hora que tiver gravada a live, dá para você copiar tudo, dá para você ver isso aí, sabe? Parar, ampliar com o dedo. Então aí, ó, tinha o Forte Central. Ó. Aí, ó, Forte Estrela em Petrópolis. Tá vendo aí, ó? Baseado nas ruas, tudo rua. Aí, ó, Forte Estrela em Petrópolis. Só que aqui são várias estrelas. Tanto é que aqui está codificado, quando você vai fazer codificação de firmamento, para achar esse Forte Estrela, tem 7 estrelas aí. Eu tinha feito essa imagem, mas eu acho que ficou lá com o professor Paulo, eu não tive tempo de pedir para ele. Eu estou nessas correrias de codificação de estrela, então foi muito assim, preparar é muito corrido. Tá vendo? E a gente sabe das igrejas, que eram usinas, né? A Igreja Católica, ela possou de todas as usinas do tempo de Tartária. A maioria das igrejas, 90%, a Igreja Católica não fabricou nenhuma. Eles tomaram posse. Tá vendo? Eles se apropriaram de tudo isso. Foi o que as 13 famílias fizeram. Se apropriaram de castelo. Tudo eles foram se apropriando. Em Tartária vai dar para explicar lá. Na live de Tartária vai dar para explicar como que foi isso. Por que eles são pequenos e conseguiram se apropriar? Como que acontece essa transição? Por que os anjos aceitaram? Sabe? Lá na Tartária vai ser legal essa live. Então aqui, ó, se você olhar nessa imagem que está do lado da igreja, você consegue ver que tem estrelas, ó. Tá vendo os traçados? Estrelas menores, estrelas maiores. E aí também, ó. Só que aqui, ó, se você reparar na terceira imagem, são bicos das estrelas. Se você reparar na imagem, ó, você vai ver a igreja, que é a usina. Tanto nessa igreja, nos vídeos que eu tenho no YouTube, mostra até as peças que fazia aquela semática, acho que é semática que fala. E aí, ó, quem que está atrás da igreja? A pirâmide, ó. Você tem uma pirâmide aí gigantesca. Só que tudo que está em Petrópolis foi soterrado. Por isso que Petrópolis é um lugar seguro, mas ao mesmo tempo ele tem muita terra que está em cima de algo que é firme. Só que conforme ele puxar o plasma, vai cair muita chuva. Então essa chuva pode fazer muito barro descer. Por isso que lá tem muito... A palavra fugiu da mente aqui. Quando os barrancos caem, sabe? Perdão que por causa do raio eu tenho essas dificuldades, tem hora. Eu não sei falar a palavra. Quando os barrancos caem, desmoronamento. Pronto. Por que Petrópolis tem bastante desmoronamento? Porque ela está soterrada. Se chegasse aqui e desenterrasse tudo isso aí você tem um Forte Estrela, o central que os anjos caídos fizeram. Ó, olha a água. Tudo tem água. Lembra que eu falei para você que Forte Estrela tem água? E quem mora em Petrópolis sabe que é tudo pedra. Onde está correndo água, é tudo pedras antigas que formam o rio. Você tem lá em Petrópolis 2 leões. Você tem um leão de cada lado desse rio. Toda vez que é onde eles colocam isso aí, é igual da esfinge que está lá em Gizé, no Egito. Eles estão fazendo uma demonstração de campo magnético e também te mostrando catraca. Que leão é catraca. É bem dizer a catraca que comanda tudo no zodíaco. E leão está centralizado hoje lá no Polo Norte, né? Codificado no Polo Norte, a pata do leão. Porque quando o plasma aterrar no Polo Norte, a explosão que vai haver lá, filho, ela é gigantesca, filho. Não vai sobrar nada. Por isso que eu falo para você que quem está no norte da Europa tem que caminhar para o sul. Ele tem que caminhar para o 33, né? 23. Põe o 23, sobe 10 graus para cima e você joga 23 e diminui 10, né? Diminui 10 e sobe 10. Eu não sei como que está a latitude, se é para cima ou diminui para cima ou aumenta. É só você pegar. 23 é a base. Joga 10 graus para cima e 10 graus para baixo. Ali é a área segura. E você vai entender por que são áreas seguras de uma forma que nunca ninguém explicou aqui no final do vídeo. Você vai entender como que inversão magnética é muito complexo. É algo que as pessoas não estão preparadas para o que vem vindo. E aí você vê, ó, lá também, lá em Petrópolis, na terceira imagem, tem um templo, né? Acho que é
japonês ou chinês, é dessas filosofias, né? E você tem uma pirâmide. Você já reparou que tem uma pirâmide lá no centro, ó, das duas imagens? Pode reparar, se aí você procura na internet, explica o que são essas imagens, você pode reparar aí, ó. Eu não vou explicar aqui, dava para fazer um vídeo só nessa imagem aí, ó. Dá para fazer uma live só para explicar essa imagem que você também pode explicar. E se você reparar, tem um obelisco. Olha o tamanho do obelisco que tem Petrópolis. Tá vendo aí, ó? E a pedra, você tem que ver que pedra que era isso aí. Então tem muita coisa aí que foi herdada de Tartária. Então Petrópolis está sobre o maior forte estrela. São 7 fortes estrelas. E ele é codificado também com as Pleiades. Você vê que é muita coisa Petrópolis. Aqui, ó, se você reparar, ó, onde é o Museu Nacional, acho que é uma universidade aí, tá vendo? Olha as linhas retas que eu falo do Forte Estrela, dá para você perceber, ó. E aqui, ó, se você reparar, ó, lá no Mirante das Nuvens, olha, são regiões próximas a Petrópolis, eu acho que é. Olha para você ver as pirâmides, tá vendo aí, ó? 3 pirâmides, ó, 1, 2, 3, lá no Mirante das Nuvens, ó. Tem pirâmide para todo lado. Petrópolis. Aí, ó. Essa imagem aqui, ó, é também de Petrópolis. O que é essa imagem? Essa imagem, se você reparar ali onde está traçado em azul, é o bico de uma estrela. E repara o formato, onde está a setinha, repara que ali começa a fazer o formato de uma estrela. Você está vendo como que a construção de Petrópolis, ela aproveitou os traçados desse forte estrela, foi construído pelos anjos caídos. Você repara que isso aí é construção, não são construções agora, filho. Isso é construção da primeira terra. Você não tem noção do que eles vêm fazendo desde a primeira terra. Tem coisa que o tempo não leva, fica no tempo. Você vai entender ainda, você vai ver o final dessa live, a informação que você vai ter, que pode se dizer privilegiada, para se quem estiver sofrendo o fenômeno, na hora que estiver sofrendo, na hora que estiver acontecendo o evento, vamos falar a real. Se uma pessoa não é arrebatada, o que ela tem que fazer? Ela tem que conseguir chegar até o governo milenar, filho. Ela tem que passar a última semana de Daniel. E para você passar essa última semana de Daniel, você tem que ter conhecimento do que vai acontecer. Se você tiver conhecimento, por que Noé conseguiu passar as coisas? Vamos dizer que você não foi arrebatado. Mas aí você tem que suportar os 7 anos da última semana de Daniel, que vai acontecer depois dos 3 dias de escuridão, para você chegar no governo milenar. Se você conseguir chegar no governo milenar, filho, ali você vai ter outra chance. Então você tem que ter conhecimento. Então, e se você reparar nessa imagem, onde tem o traçado azul, do lado dela tem um quadradinho da imagem, está embaixo de Petrópolis. Repara as construções que tem embaixo, traçado de construção. Ó, aqui você tem o formato do Forte Estrela, iguais os cristais da molécula de água. Você está vendo que é mais profundo? Eles queriam criar uma frequência até para os seres vivos. Porque, poucas pessoas sabem, o firmamento, tudo aqui foi criado pela palavra do Criador, palavra falada, filho. Aqui é como se você estivesse dentro de uma orquestra, só que você não tem esses conhecimentos, você acha que não é assim. Suas palavras criam a sua vida, queira você acreditar ou não. Se você falar assim para mim, Eduardo, eu estou passando um problema de enfermidade, eu estou passando um problema financeiro. Você criou, filho. Você criou esse problema. Suas palavras. Se fosse voltar lá atrás, palavras que você nem lembra, fosse, aqui ela criou. Ela falou e creu nessa palavra. Você cria a sua realidade. Por isso que codificar a Matrix de uma forma profunda, não de uma forma, eu ensino até uma forma simples, sabe? Mas dava para ensinar isso aí profundo. Eu ia colocar no YouTube, mas eu ia ser varrido do YouTube como Nova Era, porque o pessoal não tem conhecimento, aí você é varrido como Nova Era. É o que a igreja faz, não compreende o assunto e varre a pessoa. Então, tem hora que é melhor ficar calado, mas é tão triste isso. Ficar calado, você sabe que você pode mudar a vida de milhares de pessoas. Mudar da noite para o dia. Isso que é triste. Você saber que você pode mudar uma realidade, mas você não pode aprofundar o assunto nem com aquela pessoa, porque talvez ela não vai ter base para entender o que você vai ensinar ela.
e às vezes ela pode depois sair falando ainda, defamando você. Então tem hora que tem que ficar quieto, sabe? Você conhece você tem o bolo todinho, você tem que cortar um pedacinho do bolo e dar para a pessoa. É triste isso aí.